Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento dos livros lidos em agosto aqui pro canal. O primeiro livro que eu terminei esse mês foi Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Esse livro já apareceu bem rapidamente no fechamento de julho, porque eu comecei a ler ele no final do mês, mas eu não comentei nada porque eu realmente estava bem no início. E também não vou me estender aqui porque já saiu resenha desse livro aqui no canal e quem tiver interesse pode clicar aqui nos cards, mas vou resumir bem rapidamente. Aqui a gente tem um livro narrado em primeira pessoa pelo Chuvisco, que é um jovem de 20 anos que sofre de catarses criativas que eu relacionei com a esquizofrenia, mas que o autor não relaciona em nenhum momento. Então, né, ele lida com essas questões emocionais dele e ele tem um grupo de amigos, mas o que mais importa nesse livro aqui é um momento político. Aqui a gente tem uma distopia que infelizmente é muito real, onde o Brasil está sendo governado por um escolhido e é um governo extremamente teocrático, tirano e ditatorial, onde as minorias perderam totalmente o seu lugar e as liberdades individuais foram obviamente muito cerceadas. O Chuvisco e os amigos dele fazem parte de um grupo de resistência, então eles estão sempre lutando contra esse governo. E coisas vão acontecer por causa disso, eles vão estar sempre se envolvendo em manifestações, eles vão acabar sofrendo algumas violências ao longo do livro, e enfim, eu comentei na resenha que eu acho que a ideia da história é melhor do que a história em si, mas lá eu dou mais detalhes. Então se você estiver interessado em saber mais sobre a minha opinião, corre lá no vídeo dele. O segundo livro que eu li no mês foi o incrível A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Era o último romance da Ferrante que me faltava e eu tava guardando ele pra, enfim, ler numa hora que eu tivesse coragem de terminar a obra dela. Mas esse foi o livro escolhido pro Leia Mulheres de Agosto aqui de Curitiba e eu tive que ler, porque a oportunidade de discutir Ferrante é sempre imperdível e esse livro não me decepcionou em absolutamente nada, inclusive ele se tornou o meu livro solo favorito da autora. Aqui a gente tem a Leda como protagonista e ela tá contando de um momento da vida dela, assim, na meia-idade, quando as filhas dela tinham acabado de sair de casa e ela tinha então se livrado do furacão das responsabilidades maternas. As filhas então estavam adultas e tinham se mudado para o Canadá com o pai, e ela foi então passar umas férias no litoral da Itália e ela ficou bastante tempo por lá e a gente vive um fluxo de consciência dela. E nessa praia também, além de outras pessoas, tem uma família da máfia napolitana que tá sentada ali super perto dela na praia sempre. E ela começa a obcecar com essa família, principalmente com duas integrantes, que são a Nina, uma jovem mãe, e a Lenu, sua filha, Helena, de 3 anos. E ela começa a observar essas duas incansavelmente e pensar na própria maternidade e na própria relação com as filhas e em como as mulheres são vistas pela sociedade, como o papel da mãe é uma coisa gritante na vida de uma mulher, e ela fica repensando sobre toda a maternidade dela. Ela tem fantasmas no passado em relação a isso, que durante todo esse fluxo de consciência ela vai acabar revelando tanto pra Nina quanto pra nós leitores. E, enfim, tá aí mais um Ferrante no qual a gente não consegue botar defeito e já é um livro que eu recomendo horrores. Eu já gravei, a resenha dele vai sair em breve aqui no canal. Terceiro livro que eu terminei no mês foi também o chuchuzinho do mês e foi 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Esse livro é um pote de leite ninho. Eu comparei ele muito com Simon versus Agenda Homo Sapiens, porque foi o meu outro YA pote de leite ninho do ano. E os dois, pra mim, estão totalmente em pé de igualdade. Eu amei os dois. E aí eu ainda dou um pontinho ali a mais pro livro do Vitor, porque eu acho que ele acaba jogando mais com a realidade do que no livro do Simon. O livro do Simon eu brinco que é o País das Maravilhas para um garoto gay, porque ele tem muito mais questões internas do que externa. A família dele aceita, os amigos aceitam, é tudo muito tranquilo. E aqui no livro do Vitor a gente tem uma dose de realidade que eu acho que pode ser mais reconfortante para alguém que passa por essa situação, assim. Eu penso que um garoto gay que tá se descobrindo, que tá vivendo vários problemas com a família e coisa e tal, pega um livro como o Simon e pensa que, poxa vida, olha ali, o menino é aceito, a vida dele é uma maravilha, eu tô aqui na merda. Então eu acho que esse livro aqui, trazendo essa resiliência do personagem, essa vontade de ser feliz e de tratar as pessoas que estão em volta dele, né, da família, com respeito, mas mesmo assim exercer a sua liberdade individual, eu acho que é um grande abraço para pessoas que estejam passando por isso. Eu acho que é acolhedor e muito responsável acima de tudo. Eu fiquei realmente encantada com esse livro. É um livro que eu super recomendo e eu vou falar mais sobre a história dele na resenha, que eu também já gravei. Depois que eu terminei 1 Milhão de Finais Felizes, eu voltei pro livro que eu tinha começado antes dele e dei uma pausa para poder ler ele, que foi
Má Feminista, da Roxane Gay. O nome me fugiu aqui, por isso que eu demorei pra falar. E... ai, gente, não sei. Esse livro, eu acho que eu tô ficando muito fresca, que sempre eu leio livro de feminismo e eu acabo mais desapontada do que animada com o que eu leio. Eu acho que o melhor que eu li esse ano foi mesmo Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. E esse livro aqui, eu acho ele bom, eu dei 3 estrelas pra ele, mas... com a coletânea de ensaios que se chama Má Feminista, Ensaios Provocativos de uma Ativista Desastrosa, ele dá pra gente a entender no título que vai ser isso, né? A gente vai ler vários ensaios sobre feminismo e eu acho que muitos ensaios se perdem um pouco desse assunto. Eu acho que isso não seria nenhum problema se o livro tivesse sido vendido com outro título, tá? Tem ensaios aqui muito interessantes que falam sobre outros assuntos. Alguns não são interessantes. Eu acho que a autora viaja demais, principalmente na primeira parte do livro que se chama Eu, onde ela fala sobre coisas mais pessoais. Enfim, eu acho que apesar de fazer um certo sentido em alguns momentos, principalmente algumas passagens do que ela fala, eu achei que, num geral, não orna com o livro, que não precisava estar ali. Então eu acho que podia ter sido um livro menor e que ele podia ter sido vendido com outro título e eu ficaria mais feliz com o que eu encontrei aqui, porque eu realmente queria vários ensaios sobre feminismo e apesar de eu acreditar totalmente no feminismo interseccional, tinha vários momentos em que ela falava de outros problemas e não interseccionava eles com o feminismo. E eu queria ler feminismo e eu achei que era isso que tinha aqui. Então esses muitos ensaios mais aleatórios acabaram me incomodando durante a leitura e eu também não gostei da tradução desse livro. Eu não sou uma pessoa que repara muito em tradução, eu não entendo muito disso, né, tanto quanto muita gente que eu vejo comentar aí, mas essa tava tão crítica que ela me incomodou. Então tinha palavras com ordem trocada, tinha algumas palavras muito bizarras que eram usadas do nada e que eu percebia na hora o que estava escrito em inglês e quais seriam outras palavras melhores pra usar ali. Tem erro de revisão, de pontuação também aqui, de letra comida. Então assim, eu sei que isso não tem a ver com o conteúdo do livro, mas são problemas sim que prejudicam a leitura, prejudicam a minha imersão no livro. E enfim, infelizmente não foi tudo que eu esperava. Aí depois, gente, eu falei que 1 Milhão de Finais Felizes foi o meu chuchuzinho do mês, porque ele é fofo. E Helena Ferrante foi um livro incrível do mês, porque Helena Ferrante. Mas o melhor livro do mês e um livro que entrou pro meu hall de favoritos da vida, com certeza, foi essa belezinha aqui, O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Nessa edição, Clássicos da Zahar, que foi o primeiro livro que eu li na Clássicos da Zahar e eu já tô apaixonada. Quero ler todos os clássicos nessa edição, então Zahar, por favor, publiquem todos, principalmente Os Miseráveis. Gente, eu amei muito esse livro, eu amei tanto que eu até já tagarelei sobre ele num vídeo que eu fiz aqui, Passa a Máscara e Fala. Eu falei sobre vários assuntos enquanto eu fazia máscara e um deles foi sobre Corcunda de Notre Dame, porque eu tava lendo ele no momento em que eu gravei aquele vídeo e eu tava muito imersa nele e muito apaixonada. Eu li esse livro muito rápido, eu li em 8 dias, mas eu achei que eu ia demorar bem mais. Eu ouvia muita gente falar que a literatura do Victor Hugo é muito truncada, ele descreve muito. Isso realmente acontece, mas eu achei que era menos do que eu tava esperando. Eu tava esperando me irritar realmente, eu tava esperando uma coisa lá, essa de Queiroz, que eu lembro que me incomodou muito quando eu tive que ler no ensino médio, pelo excesso de descrições e falta de ação, que não é nem de longe o que acontece aqui. E até as descrições, ok, em alguns momentos elas são só chatas mesmo, mas em determinados momentos elas são incríveis e são muito críticas também. E, enfim, eu amei muito esse livro, eu amei a escrita, eu amei a história. Pense num cara que sabe amarrar plot, esse cara é o Victor Hugo. Aqui a personagem principal dessa história é a Igreja de Notre Dame e a cidade de Paris, até porque esse livro foi escrito pelo Victor Hugo, encomendado para que a Notre Dame não fosse destruída, né? Ela estava em vias de ser destruída, e então o autor criou meio que uma ode a essa igreja e uma história incrível em volta dela, que abraça a sociedade da Paris medieval e mostra pra gente como que ela é. E quando eu digo abraçar, não é passar a mão na cabeça, não. É encarar todas as suas falhas, todas as suas realidades. E eu digo Paris medieval porque esse livro foi publicado em 1832, mas a história se passa em 1482. Tanto que o primeiro nome que o Victor escolheu, né, pro livro era Notre Dame de Paris, 1482. Então a gente vai ter uma divisão social muito presente e muito estabelecida, que vai fazer diferença na vida de todos os personagens ao longo
longo de todo o livro e que o Victor Hugo aborda de uma maneira magistral. Afora a igreja e Paris, eu de coração acho que a protagonista dessa história não é o Quasimodo e sim a Esmeralda, e a própria pequena sinopse aqui atrás dessa edição diz exatamente o que eu penso sobre o livro, que é: na Paris do século XV, a cigana Esmeralda dança em frente à Catedral de Notre-Dame. Ao redor da jovem dançam outros personagens inesquecíveis, porque meio que tudo acontece em torno da Esmeralda. Ela é uma figura muito forte no livro e tudo meio que se orquestra realmente em torno dela. Então a gente tem o Quasimodo, que é o Corcunda, a gente tem o Claude Frollo, que é um arquidiácono esquisito, que a sociedade acha esquisita e que teoricamente é um grande vilão, mas que foi a única pessoa que acolheu o Corcunda quando todas as pessoas boas da sociedade só conseguiam xingá-lo e achá-lo horroroso. A gente tem o Pátio dos Milagres, onde habitam todas as pessoas marginalizadas da sociedade. A gente tem o Phoebus, que é um capitão pelo qual a Esmeralda se apaixona e que na verdade é um grande babaca. A gente tem a Gudule, que é uma mulher reclusa, sofredora, que odeia ciganos e que tá sempre xingando a Esmeralda quando vê ela dançar ali na rua. E a gente tem o Pierre Gringoire, que é um filósofo, escritor, pobre e que tá sempre aí permeando também todas as histórias e passando por todas as classes sociais e dando sempre os jeitinhos dele aí de se safar das situações em que ele se mete. Enfim, é uma construção incrível que a gente tem aqui, é uma obra-prima e um livro que com certeza eu quero reler um dia. Depois que eu terminei o Corcunda, eu comecei a ler A Criança no Tempo, do Ian McEwan, que eu recebi da Companhia das Letras, mas eu ainda não acabei e como vocês sabem, então ele vai ficar pro fechamento seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!